Junho de 2013 foi um mês histórico para o Brasil. Milhares de cidadãos foram às ruas nas grandes cidades e no interior reivindicar por melhores condições de educação e saúde e menor violência policial. Mas o estopim destas históricas manifestações foi o aumento de 20 centavos na passagem do ônibus em São Paulo. Os atos foram organizados pelo movimento Passe Livre, que desde 2005 luta por melhores condições de transporte. A questão do transporte público, que é caro, lento e de péssima qualidade, interfere diretamente na vida do cidadão brasileiro. E é sobre esse tema que falamos hoje no Espelho Urbano. Olá, meu nome é Marcela Contrucci e começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. Quem apresenta o programa comigo é o Luiz Fernando Moreira. Olá, Luiz. Tudo bem, Marcelo? E como convidado especial, contamos com a presença do presidente do Núcleo Regional de Campinas do Instituto de Arquitetos do Brasil, Alan Cury. Obrigada pela presença, Alan. Obrigado a você, Marcelo. No programa de hoje vamos mostrar o problema crônico do transporte, presente não só em Campinas, como também em todas as grandes cidades brasileiras, e discutir possíveis soluções. Para começar o programa, conheça agora a história dos primeiros ônibus que circularam em Campinas. A cidade completa em 2014 240 anos. Pensando nisso, o Espelho Urbano apresenta um quadro que até julho do próximo ano vai mostrar alguns aspectos históricos. Não pago bonde, iaiá, não pago bonde, ioiô, não pago bonde que eu conheço o condutor. A urbanização acelerada a partir da década de 1930 e as restrições da política energética colocaram em xeque o principal meio de transporte da época, o bonde. 14 linhas de bonde divididas entre as regiões da cidade auxiliavam a população campineira, que na época era composta por cerca de 120 mil habitantes. O mesmo processo de urbanização favoreceu o surgimento dos serviços de ônibus. Em Campinas, no início, foram criadas 15 linhas. Algumas delas existem até hoje, como a linha para o Campos Elíseos, que na época ia até a cidade. Outras foram herdadas dos bondes, como a atual 253, de Swift a Boa Vista, antigamente com ponto final no bairro Bonfim, ainda atendido pela linha. Com a expansão do transporte urbano, o monopólio de empresas estava presente desde aquela época. A CCTC, Companhia Campineira de Transportes Coletivos, teve exclusividade até 1980, em um total de 537 ônibus na cidade. Após o término do contrato, foram criadas as áreas de operação exclusiva. Campinas foi dividida em 6 regiões e cada uma delas era atendida por uma empresa diferente, em um regime de permissão e não mais de concessão. Apenas a região central era conhecida como neutra, onde livre circulação dos ônibus era permitida. Quando estou na brincadeira, não pago bonde nem que seja por favor. Vamos começar agora com o arquiteto Alan Cury, mas antes vamos conferir com o Luiz alguns dados atuais. O transporte público em Campinas é composto por 4 linhas, responsáveis por atender todas as regiões. As 4 empresas que administram as linhas possuem juntas mais de 1.000 veículos em circulação. E somando os veículos das cooperativas, chegam a um total de 1.250. Apenas metade são acessíveis a portadores de deficiência. O número de passageiros em dias úteis atinge uma média de 633 mil. Alan, considerando a última pesquisa do IBGE que constatou que Campinas hoje possui 1.100.000 habitantes, esse número de veículos apontado pelo Luiz é o suficiente? Não, Marcelo, esse número não é suficiente. E também a qualidade desses veículos é um grande agravante da cidade. Os ônibus têm uma idade média relativamente alta e não possui o conforto que o usuário merece. A cidade de Campinas é uma cidade quente e esses veículos não dispõem ar-condicionado, as poltronas não são confortáveis, não há espaço para as pessoas. Então eu entendo que não está compatível com a cidade de Campinas. E o número de veículos não é o único problema. Quem usa o transporte público todos os dias sabe como é complicado. Confira as principais reclamações na reportagem de Mariana Inácio. Os horários de pico que deveriam ter mais ônibus, eles vêm lotados, você vem espremido. Tá tudo sucateado. Não tem linha que passe no horário. Ônibus lotado no horário de pico. Essas são apenas algumas reclamações dos usuários de transporte público em Campinas. De acordo com pesquisas de opinião realizadas pela INDEC, os principais problemas são não cumprimento de horário, despreparo dos motoristas, mau estado de conservação das frotas, não cumprimento de itinerário e cobrança indevida. A INDEC mantém um espaço para reclamações do transporte público em Campinas.
Os dados apontam que a região do Ouro Verde é a mais afetada. A vice-presidente da Associação de Moradores do DIC 6, um dos bairros que compõem a região do Ouro Verde, reclama da condição dos ônibus. Ônibus velho, quebrado, e eles pintaram esses ônibus para dizer que é ônibus novo, porque só nos outros bairros tem ônibus novo. Os usuários também reclamam dos descuidos dos motoristas, como o Daniel, um dos feridos no acidente com um ônibus que caiu do viaduto Cury no dia 23 de julho. Sobre o dia 23 de julho lá, estava chovendo, entendeu? Saiu o laudo agora da polícia e realmente o motorista estava correndo. Entendeu? Então o sistema de transporte é que ele precisa ser revisto. O presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de Campinas afirma que as regiões periféricas são as mais problemáticas da cidade. Hoje o sistema não é igualitário, as regiões centrais elas têm melhores condições para ofertar esse serviço e as regiões mais afastadas do centro, na periferia, ela tem problemas ainda com questões de pavimentação. Para ele, as mudanças devem partir do governo e de forma bem rápida. O governo público ele tem que ter a opção ou transporte público de massa ou transporte individual. Vão ter que ter essa escolha acho que de forma muito breve. Agora vamos ver a resposta do secretário de Transporte, Sérgio Benassi. Eu devo dizer que o sistema de transporte de Campinas está na frente da maioria dos grandes municípios do Brasil. Seja na qualidade, seja na eficiência, seja nos índices que medem o atendimento à população. Não estou satisfeito com isso, mas é como diz, nesse drama de caráter nacional, a gente não deve colocar Campinas como algo no fim da fila. A avaliação do transporte público que o senhor pode fazer? Acredito que uma cidade como o porte de Campinas, com toda a tecnologia, as universidades, a capacidade empregada que ela tem, ela merece uma atenção maior. E então a diversidade de transportes públicos de massa, de qualidade, ela é fundamental para a nossa cidade. Alan, mas qual é o principal problema hoje no transporte de Campinas? O principal problema que eu entendo é que a cidade optou no passado por um espraiamento do seu perímetro urbano. Então Campinas ela só permite a verticalização e o adensamento das pessoas na região central. Nas demais regiões, tudo o que a gente pode ter são terrenos, são casas, são escritórios térreos, e isso acaba causando uma necessidade de mobilidade muito grande. Se a gente inverter, se a gente compactar a cidade de Campinas e usar muito mais o elevador como um meio de transporte vertical, muito mais do que se ter que deslocar pelas ruas, essa seria uma solução muito boa para melhorar a qualidade de vida da sociedade. Não só os passageiros têm que enfrentar a rotina puxada dos circulares, os motoristas de ônibus também. A reportagem é de Milena Andrade. Há 25 anos, Osmânio de Matos é motorista. Todos os dias ele acorda às 3h30 da manhã e só retorna para sua casa às 7h30 da noite. Saio da minha casa às 4 horas da manhã, chego na garagem por volta de 4h25, mais ou menos. O intervalo que sobra para descanso depende muito do trânsito, né? Aí às vezes sobra 5 minutos. O tempo é um dos principais desafios. Seu horário de almoço, por exemplo, é às 8h30 da manhã, momento em que geralmente as pessoas fazem a primeira refeição do dia. A gente aproveita o horário de almoço para esse fins, para um descanso, porque para almoço não tem como. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário de Campinas e região, as principais reivindicações desses motoristas são o aumento no horário de almoço e local adequado para as refeições, faixas exclusivas para ônibus e maior segurança nos pontos finais das linhas. Além dessas dificuldades, os motoristas lidam também com a falta de infraestrutura dos ônibus. Entretanto, quem trabalha com transporte possui histórias engraçadas. Eu saí esses dias aí, eu fazendo a linha da 371, na Avenida Anchieta, uma passageira deu uma olhada para mim e entrou dentro do ônibus. A hora que eu seguia a Eurosivo Moia, não seguia Brasil, ela falou, esse ônibus não está indo para PUC? A cobradora falou, não está indo não, esse ônibus está indo lá para o Shopping Dom Pedro. Ela falou, eu vi o motorista e eu entrei dentro do ônibus, nem olhei o itinerário. E há uma boa relação com os passageiros e o esforço do trabalhador que faz a profissão valer a pena. É uma profissão que a pessoa tem que gostar, porque existe muita dificuldade nela. Então o ponto bom é o contato que a gente tem com o passageiro, as amizades que as pessoas fazem no dia a dia e preparar para o dia seguinte, começa tudo de novo, né? Até agora falamos dos problemas estruturais, mas outra questão é o preço da passagem. E até mesmo a oposição em Campinas está querendo abrir uma CPI.
Pois é, Marcela, mas será que os usuários do transporte sabem o que está por trás do valor da passagem? A reportagem é de Beatriz Pulso. Você sabe como é feito o cálculo da passagem? Não. Não faço a menor ideia de como possa ser feito esse cálculo, viu? Não, nunca fiquei sabendo. Como se pode ver, muitos usuários não sabem como se chega ao valor da passagem. Para o cálculo, são considerados alguns fatores: custo de garagem, valor do combustível, salário dos motoristas e cobradores, preço de manutenção dos carros, gastos com aparelhos para passar os cartões eletrônicos e os próprios cartões. Tudo isso dividido pelo número de passageiros. O problema, segundo o vereador Paulo Búfalo, é que a INDEC, responsável pelos cálculos, utiliza informações passadas pelos próprios empresários do setor. Sobretudo, essa questão do número de passageiros transportados, né? A INDEC ela precisa ter valores mais precisos. Além do número de passageiros, outra questão importante para o vereador é o subsídio repassado aos empresários. Foi por essas razões que protocolou o pedido de abertura da CPI. Nós fomos buscando também juridicamente, né, comprovar e encontramos decisões judiciais aí em nível federal, de última instância, comprovando que subsidiar uma gratuidade é uma situação que não cabe dentro da legislação. Então, a gratuidade do transporte da pessoa idosa é um direito constitucional que já existia antes do contrato, inclusive, firmado. Para dar início à CPI, são necessárias 11 assinaturas, mas de 33 vereadores, apenas 5 assinaram até agora. Eu acho que nós temos que estudar a planilha como vereadores, essa é a nossa obrigação. Aí, havendo qualquer coisa dentro da planilha, aí sim nós vamos buscar a CPI se for necessária. Não tem prazo ainda. A integrante do movimento Frente contra o Aumento ressalta a importância de abrir essas planilhas. Se eles estão batendo tanto em cima que subsídio tem que existir, tem que ter esse repasse, por que não abrir essas contas para que a gente possa realmente chegar a essa conclusão juntos? Agora vamos ver a opinião do secretário de Transporte, Sérgio Benassi. Se a gente quer melhorar a qualidade do sistema, se a gente quer dar mais eficiência nele e a gente quer fazer com que as pessoas utilizem transporte público, inevitavelmente tem que vir uma política de subsídios que a sociedade como um todo decide e aplica. Historicamente, os governos brasileiros investiram pouco em transporte público. Por outro lado, recentemente o transporte individual ganhou incentivo do governo, que reduziu impostos para aquisição de carros novos. Segundo o Denatran, circulam oficialmente mais de 43 milhões de automóveis no país, um aumento de quase 50% em relação a 2008, quando houve a primeira redução do IPI para incentivar a compra de carro zero. Para se ter uma ideia, a frota de carros em Campinas cresceu 5% no período de 2012 para 2013, contabilizando 1,3 veículo por pessoa, número superior à média do estado. Com a prorrogação da redução do imposto até o final deste ano, apesar da colaboração econômica e da geração de mais empregos, discute-se a questão da sustentabilidade e crescente impacto no trânsito das grandes metrópoles. Em decorrência disso, como o senhor que é urbanista aponta soluções para o problema? Se a gente conseguisse transformar Campinas numa cidade mais compacta, onde a habitação popular estivesse próxima dos lugares de trabalho, onde houvesse a diversidade de ocupação na cidade de Campinas, isso seria uma grande solução para a questão da mobilidade. Para quem está em casa entender melhor, você tinha citado sobre os elevadores verticais. O que seria isso? Então, Marcela, numa cidade compacta, onde as pessoas conseguem morar próximas do trabalho, o meio de transporte delas nas vias públicas vai ser o pedestre, vai ser a bicicleta ou até mesmo o transporte público, mas em pequenos trechos. O elevador carrega muita gente por dia numa cidade como Campinas. E esse elevador ele não acarreta em trânsito na cidade. Você tira a pessoa de grandes distâncias, você evita que as pessoas morem só no entorno da cidade e tenham que vir até o centro trabalhar, você acaba trazendo um tipo de mobilidade que é muito mais eficiente. Bom, um outro aspecto do transporte em Campinas é que o prefeito Jonas Donizete está mais uma vez tentando reativar o VLT. É isso mesmo, Luiz? Pois é, Marcela. O VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, teve o seu projeto iniciado nos anos 90 e funcionou até 1995. O prefeito Jonas Donizete encaminhou em agosto um pré-projeto para o Ministério das Cidades propondo a reativação do VLT.
A proposta é ligar o aeroporto de Viracopos ao centro e alimentar a região Ouro Verde e Campo Grande. Segundo o secretário municipal de transporte, Sérgio Benassi, a maior parte da verba deve vir do governo federal, mas também inclui parcerias comerciais. Alan, o VLT seria uma solução para os problemas do transporte em Campinas? Seria, sem dúvida. O VLT é uma ótima opção de transporte. O VLT ele tem uma questão de modulação do seu carro, quer dizer, ele pode atender a demanda, o número de passageiros serem atendidos conforme a demanda. Ele é um equipamento elétrico que ele não produz ruídos e ele também gera muito pouco impacto ao meio ambiente, ou seja, ele é um transporte bastante sustentável. E a grande vantagem, urbanisticamente falando, é que o VLT ele pode atravessar praças, jardins, calçadas. O trilho do VLT não é uma cicatriz na cidade, como é, por exemplo, o BRT, que ele transforma corredores de ônibus, que são intransponíveis pela sociedade, em eixos de circulação. O VLT não, ele pode passar, quando ele passa ele tem um controle, e a partir do momento em que ele se deslocou, aquele espaço volta a ser usado pela sociedade. E as desvantagens desse tipo de transporte, elas existem? O VLT é um veículo que corre sobre o piso, então ele precisa ter uma calha de circulação, um eixo de circulação durante o seu caminho. Essa é uma desvantagem. Em alguns momentos da cidade a gente não consegue transpor esse veículo de uma calçada para um meio de canteiro central e de repente adentrar para um bairro. Isso pode ser um problema a se superar. Além do VLT, que outras soluções você poderia indicar para solucionar o transporte de Campinas? Então, Luiz, uma cidade como Campinas, uma região metropolitana, uma capital, uma sede de região metropolitana, ela deve considerar todos os seus modais possíveis. Começando pelo pedestre, mais uma vez, a gente deve valorizar o pedestre. O que eu quero dizer com isso? Calçadas qualificadas, com a inclinação correta, com um pavimento correto, generosa, arborizadas, sombreadas, quer dizer, estimular a circulação do pedestre. Partindo daí, a segunda modalidade, que é muito importante para a cidade, são os ciclistas. E não basta a gente pintar a faixa vermelha no asfalto e achar que aquilo é uma via para a bicicleta. Não, a via da bicicleta ela tem que ser exclusiva, ela tem que ser segura, ela tem que ser protegida e, dentro do possível, também sombreada, porque o cidadão está fazendo uma atividade física e ele merece não receber o sol que a gente tem na nossa cidade. Depois disso, continuamos com os ônibus. As linhas de ônibus elas são fundamentais para capilarizar a população pela cidade. Acima dos ônibus, o BRT ele tem sua importância no sistema de transportes, porque ele leva massas maiores de pessoas em velocidades mais adequadas, em eixos grandes de circulação, mas eles não são a solução definitiva. Acima deles entraria o VLT e uma outra modalidade que também está se empregando no Brasil, que são os monotrilhos. São os trens elevados, mas e também além dele, aí a gente desce para baixo da terra, maneiras de circulação mais lineares, mais rápidas, que são os metrôs. Campinas hoje, na minha interpretação, ainda não tem a viabilidade para o metrô, mas ela já deve começar a pensar onde seriam as estações, para onde iriam esses destinos, para que num futuro breve a gente pudesse iniciar esse tipo de obras. Obrigado, Alan. Bom, eu também gostaria de agradecer a sua participação aqui, que nos ajudou a discussão do tema de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marcela, a oportunidade e muito obrigado, Luiz. Antes de terminar o programa, vamos mostrar o exemplo de um professor de Barão Geraldo que, em meio ao estresse diário causado pelo transporte, ele resolveu fazer a sua parte e revitalizar um ponto de ônibus. Batizado como ponto de ônibus VIP, a parada conta com revisteiro, torneira, filtro de água, jornal do dia e iluminação própria. Por meio de um bilhete fixado ao ponto, o professor egípcio Ahmed Eldash passa um recado aos usuários. O Brasil é um presente para todos nós, sem igual na face da terra. Vamos entregar um Brasil melhor para nossos filhos e netos. Com essa atitude exemplar, terminamos o Espelho Urbano de hoje. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Muito obrigada.